vê que é um homem, bom, todo ele muito deformado, todo ele tenso, dramático, discutindo com o doutor, sendo que, a rigor, os dois estão discutindo a presença de quem? De quem está fora do desenho, que é que o autor desse desenho. Então, ele coloca uma situação muito interessante, e nós sabemos como isso é complicado. Vocês devem ter lido Mário Vargas Llosa, quando ele assinala o fato de que talvez o narrador seja o protagonista mais sofisticado, mais discreto e mais sutil dentro de qualquer narrativa, porque em princípio ele não existe. Nós lemos um livro e nos esquecemos que o autor sabe profundamente, aquele que conta a história, sabe tudo o que vai acontecer. Especialmente se o livro é um policial. E, no entanto, nós agimos como se ele não existisse, porque caímos dentro dessa arapuca. E aqui ele ativa a presença do artista que está do lado de fora do desenho e dentro simultaneamente. E esta sobreposição de linguagem. Vejam esta mulher com esse nariz adunco, todo tosco, garatujado, quase desleixado. E dentro dela habita uma outra mulher. Olha que beleza de solução que temos aí. Olha a elegância do traço. Olha o tipo de acabamento. É quase um perfil de uma Grace Kelly, que era uma referência de mulher bonita, indubitavelmente. Dentro de uma mulher, bom, que já está atravessada pelo tempo. Por outro lado, não somos também essa sobreposição? Quando eu começo arriscando a possibilidade de que aquele garoto que puxa a linha de cima e joga a linha no chão, seja o próprio artista fazendo um trabalho e mantendo-se até o fim um garoto. Porque o que é que vive dentro da gente? Que multidão de nós mesmos está dentro de nós, ali, como que represado. E aí, junto com isso, a gente tem um outro tipo de traço completamente distinto. Por exemplo, dessa garatuja. Eu errei aqui, viu? É um horror. Eu marco isso, eu venho aqui, faço, mas é um desastre, é sempre assim. Mas é boa essa garatuja. O que eu gosto da garatuja é o desenho infantil. Aí ele entraria como isso. O desenho que aparentemente um garoto faria. Não faria, é mentira. Mas um garoto faria esse tipo de coisa. E o que ele fala está no balão. E tanto o balão é gordo quanto a figura que fala é gorda. E a discussão é sobre emagrecimento. Agora, vejam o caminho tortuoso da voz até chegar no balão. Contrariando. O ruído que entra. Não era isso. Meu Deus, onde é que foi parar? Era isso. Eu vou fazer aqui uma coisa muito ousada. Vocês talvez não gostarão. Também não me incomodo muito, não tem problema. A gente tem que correr riscos. Essa é a ideia. Picasso tem a mão cirúrgica, a mão precisa, a mão bisturi. Picasso é uma espécie de Francisco Alves, Bing Crosby, Frank Sinatra da voz. Sabe como é que é? É aquela voz que quando você escuta, você resolve não cantar. Agora, nisso chegou o João Gilberto e salvou o mundo aqui para nós. E o João Gilberto começa ouvindo Nelson Gonçalves, Francisco Alves, bom, essas grandes vozes. E aí você não sabe aonde é que ele coloca a voz. A gente não sabe se quando ele fala ele está cantando, se quando ele está cantando ele está falando. Esta é a grande ambiguidade. Picasso humilha, Picasso você desiste. Porque quem é capaz de fazer um dorso como este? Ninguém é capaz. E aí ele faz umas costas. O Milor é capaz. Tem este mesmo traço. Você diria que quem tem este traço poderia ter este traço? Agora a questão é, quem Milor está aqui? E quem Milor está naquele outro desenho preciso? Falando em preciso, eu precisaria ler para vocês uma passagem magnífica é a única coisa que eu vou ler. Miró sentia a mão direita demasiado sábia e que de saber tanto já não podia inventar nada. Quis então que desaprendesse o muito que aprendera, a fim de reencontrar a linha ainda fresca da esquerda. Pois que ela não pôde, ele pôs-se a desenhar com esta, até que, se operando, no braço direito ele o enxerta. O problema da nossa mão direita, da mão picassiana, é que ela sabe demais. E o problema é que, como já nos ensinou Carlos Drummond de Andrade,
vai Carlos Sergochi na vida, que é preciso reinventar. Então, como escreve aqui João Cabral de Melo Neto, Miró amputa a esquerda e enxerta na direita para que a direita possa nascer novamente, como desvio, como erro, como transgressão. Transgressão no campo das horas. Ele não apenas transgride no traço, como ele transgride no tempo que está contido em cada um desses relógios, e na pergunta que diante de tantos relógios, as pessoas se mantêm, porque os relógios não resolvem nada em última análise. Então, e veja que este homem sabia da beleza. Olha a noção de beleza que ele dá, e veja que esta pose desta mulher, com esta paisagem ao fundo, lembra-nos as pinturas do Renascimento. Vá lá na Mona Lisa e veja a paisagem que está por detrás dela. Veja a beleza, o acabamento desta mulher, e ele escrevendo que Deus às vezes escreve certo por linhas certas. É como se ele soubesse a importância do certo, mas também soubesse a importância do errado. E treinasse o tempo todo nos dois campos. E fizesse com que esses dois campos se encontrassem, se interpenetrassem. Numa junção que para muitos de nós é impossível, que não deveria ser assim. Porque os adeptos do feio, os adeptos do tosco, insistem nisso por um efeito de coerência. Só que o Milor não estava interessado na incoerência. E nós adoramos a incoerência. Vocês lembram o importante dia em que o João Gordo confessou na televisão que ele estava fazendo sessão de psicoterapia, de análise, e que ele foi expulso do grupo dos amigos dele, punk, porque punk não faz análise? Então, essa ideia de uma incoerência que nos interessa. Não é? Então, isso vai rápido. Olha esta multidão passando. Olha esta multidão feita de ocos. Isso podia ter sido perfeitamente, talvez não de... Porque isso aí está até mais bem comportado, neste desenho particular, do que o desenho do Gross. Do que o desenho falando, ou uma escultura do Jorge Segal, nos anos 60, falando do vazio da multidão das pessoas. Do oco que está por dentro de cada um de nós. Ainda mais nessa situação aviltante, que é a situação de multidão dentro de uma rua. E aí eu passei deliberadamente uma outra grande referência do Klee. Olha como é que a linha que eu vi num primeiro momento, nós vimos aqui, toda ela organizada e ela desatada, solta, embaralhada. Aqui é uma mesma linha, que ao invés de fechar-se pela maneira mais rápida, da solução mais tranquila, que é no círculo, ela vai percorrendo, subindo e descendo, até formar o rosto de uma pessoa. Klee é uma importante referência, indubitavelmente, não só para Milor, para todos, né, deste período. E aqui é o desenho mais infantil, mais tranquilo, mais evidente. E que beleza. Então, esse trânsito de Picasso até o desenho mais elementar, que nada tem de elementar. E mais não fosse, veja, é feito sobre o jornal, essa sobreposição. E o jornal, é pena, mas o slide está comendo a imagem. Mas lá em cima está usos diversos. É o uso que você pode dar ao próprio jornal. Usar um jornal como suporte da expressão, basicamente. Não o papel de alta qualidade, mas o papel de baixa qualidade. Ou a lembrança, que por sua vez não existe papel de baixa qualidade. Todos os papéis são relevantes, todos os papéis são importantes, depende do que você tem a dizer. Que tal a figura desses dois animais? Olha a maneira como isso é resolvida. Olha esta cabeça azul e este corpo violeta, e a figura do bode ali à direita. A maneira como ele compõe a página, porque o pif-paf era feito integralmente por ele. Como é que ele junta a mancha do texto, que está muito bem posta, mas muito bem posta, e vocês estão vendo a Baposa e o Rod. Ele usa os tipos que estão corretos, a construção é correta, só que está tudo invertido. E os animais que deviam ilustrar, no sentido de que deveriam ser acessórios dentro dessa narrativa, constroem e pelo seu caráter tosco, ocupam um espaço, além de tosco, desmesurado dentro desta composição. E olha esta figura deste animal. Quantos minutos eu tenho? É que eu trouxe um relógio que eu não consigo ver o mostrador. Eu vou colocá-lo no bolso.
Ele é cinza, é lindo. Mas não dá para você ver as horas. Eu gosto dele por causa disso. Acho ele maravilhoso. Olha esse bicho. Detalhe que esse bicho ele apresenta numa exposição. Isso é um guache. Isso é um trabalho de 1 metro por alguma coisa, enfim. É um trabalho grande. Isso não foi feito como ilustração de nada. Isso foi feito uma exposição de arte. Não é? Digamos, isso aí, então, não tinha finalidade de estar no jornal. E eu estou aqui defendendo justamente a autonomia e a importância daquilo que ele fazia para o jornal. Daquilo que ele fazia para a revista. E a difusibilidade de uma imagem que está num jornal, devemos lembrar, é muito maior do que de uma exposição de arte. O impacto que ele provocava semanalmente, portanto, é infinitamente maior do que os melhores trabalhos dos nossos melhores artistas que ficam nos museus. Agora veja como é que este trabalho, veja a sujeira, veja o que há aqui de ruidoso, quase que, bom, primeiro que você vendo um bicho e simultaneamente tem gente aí dentro. Ele é habitado por diversas formas. Porque ele vai trabalhar com técnicas variadas. Eu falei agora há pouco daquela solução daquele homem do qual você vê feito com uma caneta quase cortante, quase como se ele cortasse o papel. Aqui é o contrário. É feito com um pincel grosso, quase que uma trincha, feito com uma tinta viscosa, uma tinta que opõe resistência. E, além disso, além de deixar muito resíduo, de não avançar com tranquilidade, porque ele não a diluiu deliberadamente, ele deixou-a pastosa e, além disso, ele termina colocando outras cores. E elas vão se borrando umas às outras, porque não estão secas no processo de consecução, de realização do trabalho. E isso, evidentemente, tem a ver com gente como Jackson Pollock, que, por sua vez, tinha a ver com os surrealistas, que, por sua vez, usavam, por exemplo, frotagem, esfregavam, ou salpicavam, ou trabalhavam com areia, ou misturavam cores dentro dos materiais mais variados, para saber qual é a expressividade dos materiais. Porque os materiais são completamente distintos entre si. Todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe, por exemplo, o que é um açúcar de confeiteiro. E todo mundo sabe o que é um açúcar cristal, que é aquele que você fica roçando a língua no palato. E é tão gostoso quando você o quebra, rilhando entre os dentes. E parte de vocês sabem que eu estou citando o Pedro Nava na descrição que ele faz de açúcar. E de novo, tomo as palavras de Pedro Nava para dizer que em artes, como no mundo, não há nada que seja de qualidade inferior ou superior. Tudo tem interesse, desde que nós encontremos interesse nessas coisas que o mundo nos oferta. Aqui é um haikai, violência, terremoto, fome e promiscuidade, dão cada foto. E a gente vê o fotógrafo ali e vê essa multidão. E a multidão, tem até um porco aqui, vocês estão percebendo? Agora, olha os rostos das pessoas. Olha como tudo isso está atracado, entrelaçado. Tudo isso se perde numa miríade de corpos. E tudo muito confuso e, ao mesmo tempo, tudo muito nítido. Mas o que é mais nítido aí é essa tensão, é essa violência, é o terremoto. E isso, é claro, tem a ver com trabalhos como de Kooning. De Kooning, que, por sua vez, via Picasso. De Kooning, que ficava lá na Nova York, frequentando o Guggenheim, Museu de Arte Moderna de Nova York, e via, e você vendo aqui, De Kooning que pintava, e ao mesmo tempo apagava, e raspava, como também fazia o nosso Iberê Camargo. O problema é que eu consigo achar uma imagem do De Kooning, mas não consigo achar uma imagem do Iberê Camargo. Agora, por quê? Porque nós não nos divulgamos. Agora, o Iberê Camargo tem lições extraordinárias sobre a importância do erro, da transgressão, dessa sujeira que o Milor nos apresenta. Reza a lenda, e o Vergara me confirma, que foi assistente dele, que o Iberê fazia uma tela, chamava um amigo e perguntava: o que você acha da tela? Está maravilhoso, Iberê. Aí ele estragava o trabalho. O trabalho não é para ninguém gostar. Se você está gostando, é porque não presta. Devemos desconfiar daquilo que gostamos. Aquilo que nós gostamos não nos fala nada. Este é o risco. Aquilo que gostamos à primeira vista. É muito perigoso esse gostar imediato. E que tal esse palhaço burocrata? Esse palhaço, veja a multidão caminhando. Agora, a multidão é toda ela monotônica, do ponto de vista cromático, monotônica. Ela é cinza. E o palhaço, não. O palhaço, ele é colorido. Por outro lado, é um profissional da cor. Mesmo ali imbuído, carregando a sua pastinha, indo para o trabalho, como os outros,
mas é um profissional. Isto explica o Milor e a obsessão. E o trabalho constante